Olá, meus amores! Agora nós vamos para a nossa aula de ética e cidadania, tá ok? E hoje nós vamos fazer os exercícios das páginas 17 e 18 do nosso livro Almanaque de Datas Culturais. Vamos abrir? Pois bem, meus amores, essa atividade de hoje vai falar sobre o dia da imigração japonesa, tá? Comemorada no dia 18/6, e também sobre o Dia Mundial do Refugiado, comemorado no dia 20/6, tá joia? Bom, nas nossas aulas de história, geografia, nós falamos muito sobre os imigrantes, certo? E falamos também sobre a formação da cultura brasileira. A gente sabe que a nossa cultura é uma mistura de várias outras culturas. É ou não é verdade? E por que é uma mistura? Porque nós recebemos muitos imigrantes no início em que o nosso país foi colonizado pelos portugueses. E até hoje nós recebemos muitos imigrantes. É ou não é verdade? Seja porque esses imigrantes estão fugindo por conta de guerras, né? Guerras políticas, perseguições. Ou também recebemos porque as pessoas fazem o quê? Elas buscam melhores condições de vida. Não foi o que nós estudamos? Pois é, meus amores. Pensando nisso tudo aí, sobre a formação da cultura brasileira, o modo de vida que nós temos, nós vamos pensar aí um pouquinho sobre a influência dos japoneses na nossa cultura. Nós vimos muito aí sobre a influência indígena, a influência africana. Então, nós temos aí o primeiro exercício, onde tem várias palavrinhas e algumas imagens, e vocês vão ligar essas palavrinhas às imagens correspondentes, ok? Só para lembrar, em 1908 chegaram os primeiros japoneses ao Brasil. Eram 165 famílias que partiram da cidade de Kobe, lá no Japão, tá? E vieram para cá, a bordo de um navio chamado Kasatomaru. Olha lá para você ver. E aí nós temos inclusive uma imagem. A tia não vai mostrar porque senão vocês vão ver a resposta. E aí nós temos uma imagem falando aí que esses imigrantes, né? Eles viajaram por 52 dias até chegarem aqui. Então, essas pessoas tinham vários motivos para estarem vindo ao Brasil. Mas o principal que nós vamos ver aí é a questão da busca por melhores condições de vida, tá ok? E aí, pensando sobre a influência japonesa, nós temos a proposta de um origami na página 18. Vocês já fizeram vários origamis, certo? Então, essa daí, ó, fica como uma sugestão, tá? Não é obrigada a fazer. Então, vocês vão ler esse texto, né? Falando aí sobre o origami, que é uma arte japonesa. E depois nós temos um texto falando sobre o Dia Mundial do Refugiado. A gente já sabe que refugiado é aquela pessoa que deixou o seu país de origem por causa de algum problema, né? Pode ser relacionado à guerra, relacionado à perseguição religiosa ou questões políticas. E aí eles passam a viver em outro país. Esse outro país tem que o quê? Oferecer para esses refugiados abrigo, alimentação. Foi aí, vocês vão lembrar que nós estudamos, inclusive, sobre os venezuelanos. Lembra que a tia citou para vocês que em 2019, 2017, o Brasil recebeu vários venezuelanos? Que lá na Venezuela eles estavam enfrentando uma crise política, de guerras políticas. Então, muitos vieram para cá. E o nosso Brasil
teve que o quê? Abrigá-los. Teve que ter lugares aí para que eles possam viver, lugares que eles possam o quê? Se sentir abrigados. E assim nós vamos ver que, inclusive, teve esse dia aí, é importante para a gente poder lembrar a respeito da nossa identidade sendo influenciada aí por outras culturas, culturas aí de outros países, não é verdade? Então fica aí essa sugestão de leitura e atividade para vocês fazerem, tá? E depois a tia vai mandar a correção da página 17, falando aí sobre os elementos da cultura japonesa, tá joia? Leiam com bastante atenção, está bem relacionado ao que nós já estudamos, falando aí dos imigrantes, não é verdade? E qualquer dúvida, a tia está à disposição. Beijos!